Quero começar este vídeo fazendo um esclarecimento. Em nenhum momento minha intenção é ofender ou atacar quem pensa diferente. O que vou expor aqui não é contra pessoas, mas contra ideias e divisões que nasceram ao longo da história. Como cristãos, somos chamados a amar a todos, mas também a buscar e anunciar a verdade de Cristo. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Sede, antes, unidos no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra. Muito tempo a Igreja Católica escondeu a palavra, acorrentou a palavra. Só riquinho tinha acesso, só quem tinha título tinha acesso. Aí Deus levanta Zwingli, Deus levanta Lutero, levanta Calvino, levanta John Knox. A palavra está liberada para todo mundo que quiser meditar. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. O objetivo deste vídeo é abrir os seus olhos para a verdade. É fazer você pensar fora da caixinha, refletir com lógica, com história e com a própria Bíblia. Quero lançar perguntas que talvez você nunca tenha parado para responder. Perguntas que podem quebrar conceitos que você carrega há anos. Porque afinal, se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, será que podem existir dois caminhos, duas verdades? Ou será que desde o início existe apenas uma linha reta, que começa em Deus e chega até nós através da igreja que Cristo mesmo fundou? É o que vamos ver a seguir. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Tudo começa em Deus, que desde a eternidade planejou a salvação da humanidade. Jesus Cristo, a verdade encarnada. João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Filho de Deus se fez homem, viveu entre nós e revelou a verdade plena. Jesus não deixou só palavras, ele fundou uma igreja visível para continuar sua missão. Pedro, a pedra. Jesus escolheu um líder para manter a unidade da fé. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está a fundação da Igreja Católica. Uma só, com autoridade dada por Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Os apóstolos, colunas da fé. Com Pedro à frente, os apóstolos receberam de Cristo a missão de anunciar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E depois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não pregaram opiniões pessoais, mas transmitiram fielmente o que receberam de Jesus.
as primeiras comunidades cristãs. Unidas na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que se descreve aqui é exatamente a vida litúrgica e sacramental da Igreja Católica. A sucessão apostólica. Para garantir que a fé não fosse perdida, os apóstolos impuseram as mãos sobre bispos e presbíteros. Jesus não deixou a fé ao acaso. Os apóstolos, obedientes ao Senhor, transmitiram o que receberam e escolheram sucessores para garantir a continuidade da Igreja até o fim dos tempos. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que aprendeste de mim, transmite a homens fiéis, capazes de ensinar também a outros. Atos capítulo 14, versículo 23. Designaram presbíteros em cada comunidade, oraram com jejuns e os confiaram ao Senhor em quem haviam acreditado. Tito capítulo 1, versículo 5. Eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem o que ainda falta e estabelecesses presbíteros em cada cidade, como eu te ordenei. Aqui vemos claramente, os apóstolos instituíam líderes, impunham as mãos, davam autoridade, e isso se repetia em cadeia, de geração em geração. Essa sucessão ininterrupta chega até hoje nos bispos e no Papa, sucessor de Pedro. Os concílios e a definição dos dogmas, preservando a verdade. A Igreja Católica não apenas transmitiu a fé, mas também a protegeu e clarificou quando surgiram heresias. Para isso, convocou concílios ecumênicos, onde bispos de toda a Igreja se reuniam para definir doutrinas fundamentais. Atos, capítulo 15, versículos 6 a 12. Primeiro Concílio de Jerusalém. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir sobre a observância da lei para os gentios. Já aqui, vemos a autoridade colegiada e a preservação da verdade. Aqui, apresento-lhes alguns concílios históricos e dogmas importantes. Concílio de Nicéia, no ano de 325. A afirmação da divindade de Cristo contra a heresia ariana. Concílio de Constantinopla, no ano de 381. Confirmação da Trindade e do Espírito Santo como Deus. Concílio de Éfeso, no ano de 431. Maria, proclamada Theotokos, Mãe de Deus. Concílio de Calcedônia, no ano de 451. Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, em duas naturezas unidas. A Idade Média, luz para o mundo. Enquanto muitos chamam esse tempo de Idade das Trevas, a verdade é que a Igreja iluminava o mundo. Preservava a fé, copiava as Escrituras, fundava universidades, criava hospitais, desenvolvia a ciência e mantinha vivo o nome de Jesus. Sem a Igreja Católica, o cristianismo teria desaparecido da história. Reforma Protestante, a ruptura da linha da fé. Em 1517, Martinho Lutero publicou suas 95 teses e iniciou o movimento que mais tarde ficou conhecido como Reforma Protestante. Lutero não queria apenas corrigir erros pontuais. Ele tentou criar a própria religião, fazendo as coisas do seu jeito, fora da autoridade da Igreja. Ele questionou doutrinas centrais como os sacramentos e a autoridade do Papa, afirmando que podia reinterpretar a fé sozinho. Por esse motivo, em 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X, que declarou que suas ideias se afastavam da tradição apostólica e da verdade transmitida desde Cristo. Jesus disse: "Todo reino dividido contra si mesmo será devastado." Mateus 12, 25. Lutero criou uma divisão. Rompeu a linha contínua e única que Deus tinha estabelecido na Igreja desde Pedro e os apóstolos. O protestantismo não nasceu da continuidade apostólica, mas da rebeldia de um homem contra a Igreja fundada por Cristo. A partir daí,
surgiram milhares de denominações, cada uma afirmando ter a verdade. Mas a história e a Bíblia mostram que a verdade não se divide. Existe apenas uma Igreja de Cristo, a Católica Apostólica Romana. Eu sou profeta, abre a boca e dá glória. José Meneio Fá. Jofa. Olha esse varão que anda comigo. Veja a unção do ceboso, o pastor cospe dentro da boca dos fiéis. É arriscado até pegar um pano branco dentro do céu da boca. Eita, seria até cômico se não fosse tão sério. Agora a unção do macaco. Veja bem e me diga nos comentários se isso aqui é o Espírito Santo de Deus ou o diabo brincando dentro da igreja. Mas ainda bem que veio você, né? Jesus e 2000 anos de cristianismo errados. Mas veio você, genial, cara. Eu vou seguir você. Eu vou renunciar aos evangelhos. Eu vou deixar de seguir a igreja dos mártires. Eu vou deixar de seguir a igreja dos doutores, dos missionários, dos monges, dos eremitas, dos santos, para seguir você. Porque tu é um gênio, meu! Aqui chegamos no ponto alto desse vídeo. E eu gostaria muito que você fosse realmente sincero com você mesmo e abrisse o seu coração e respondesse os seguintes questionamentos. Por acaso, existem duas verdades? Pode Deus, que é verdade absoluta, criar duas verdades diferentes? Se Jesus nos disse que há um só caminho, um só batismo e uma só verdade, por que, 1517 anos depois de sua morte, ele levantaria Lutero para criar sua própria religião à livre vontade? Qual o sentido disso? Como algo que nasceu da mentira poderia se tornar verdade? A Bíblia, por acaso, é um livro de interpretação pessoal? Por acaso existem mais de 47 mil explicações da mesma frase que se contradizem entre si? Como pode o Espírito Santo falar uma coisa para mim e outra para você, lendo o mesmo texto? Como pode ser verdade o protestantismo que se contradiz com o próprio protestantismo? Não disse Jesus: há um só rebanho, um só Senhor, uma só fé, um só batismo? Então quem está certo? Ele ou os que inventam doutrinas novas? Jesus mentiu então? Ou foi a rebeldia humana que inventou tantas divisões? Se existe apenas uma linha reta de verdade, por que tantas linhas inventadas por homens tentam nos convencer do contrário? Será que você está no caminho da verdade ou em caminhos inventados por homens? Meus irmãos, agora é com vocês. A verdade foi exposta, os fatos foram apresentados e as perguntas ficaram no ar. A decisão está diante de você. Seguir o caminho reto que Jesus deixou ou acreditar em caminhos inventados por homens. E se esse vídeo fez você pensar fora da caixinha, se mexeu com a sua mente e te provocou, então eu cumpri meu objetivo. Por isso, eu quero te pedir, deixe o like nesse vídeo, porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E o mais importante, comenta aqui embaixo o que você achou. Eu quero ouvir a sua opinião. Quero saber se você gostaria que eu trouxesse mais vídeos como este, aprofundando ainda mais a verdade da igreja e desmascarando as mentiras que tentam enganar os cristãos. Se tiver bastante engajamento, eu vou trazer uma sequência de vídeos ainda mais impactantes, trazendo fatos, história e doutrina para mostrar a todos que a Igreja de Cristo é uma só. Então comenta, curte, compartilha
e vamos juntos abrir os olhos de mais pessoas para a verdade, porque a verdade liberta, e essa verdade tem nome: Jesus Cristo, na sua única igreja. Nos vemos no próximo vídeo.